bem, minha gente, hoje nós vamos bater um papo aqui, e aí eu acho extremamente pertinente trazer para conversarmos uma matéria que saiu no G1, e o nosso bate-papo de hoje eu posso assim intitular de O Cinismo Nosso de Cada Dia. O cinismo nosso de cada dia. Diz assim a matéria: TRF2 nega pedido para Cabral ir para a prisão domiciliar. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral Filho entrou no fim de janeiro com um pedido no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o então chamado TRF2, para que ele passe a ficar preso em regime domiciliar. O pedido foi negado nesta quarta-feira, portanto, quarta-feira passada. No início de março, Cabral foi condenado a mais 10 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por corrupção passiva. Foi a 18ª condenação, prestem bem atenção neste número. Foi a 18ª condenação de Cabral no âmbito da Lava Jato. Com isso, as penas do governador chegam a 342 anos, 9 meses e 16 dias de prisão. Por que eu fiz questão de colocar o total de anos pelos quais está condenado o nobre ex-governador Sérgio Cabral Filho? Porque esse processo de progressão de pena, essa solicitação de progredir para o sistema, para o regime de prisão domiciliar, é de um cinismo absurdo. É de um cinismo absurdo. Por que é de um cinismo absurdo? Principalmente no caso de condenados por crime de colarinho branco, por crime de corrupção. Porque na esteira de seus crimes de corrupção cometidos contra o povo brasileiro, essa gente amealhou fortunas a ponto de adquirir para si verdadeiros patrimônios, casarões, apartamentos fantásticos, mansões e sítios, residências nababescas e, ainda que nem tanto, minimamente extremamente confortáveis. Ora, quando um meliante desse, condenado, não estou falando de acusados, estou falando de condenados, entra com pedido de relaxamento ou de progressão de regime de pena, ele está pedindo para ir para a sua casa, onde ele ficará teoricamente com sua liberdade limitada, mas que nenhum outro pobre preso em qualquer uma dessas prisões e cadeias Brasil afora poderão ir. Eles ficarão em casa, em lugares, em condições extremamente confortáveis. Você pode dizer que isso segue sendo uma prisão? Essas prisões domiciliares? Porque se o camarada sai do regime penal, sai da carceragem, sai de um presídio e vai em progressão de regime, ficar num barraco, ou ainda que seja uma casa de um cômodo, com 5 filhos dentro, uma mulher, ali mesmo eles cozinham, tomam banho e dormem todos, e ele fica enclausurado ali, fechado, mantido naquele cárcere, realmente deu-se a ele a progressão de pena, mas ele ficou em situação desconfortável
apenas trocou de lugar, está tendo a vantagem de ter os filhos perto, a mulher e tal. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Imagine Sérgio Cabral, como outros tantos já vivem assim, em regime de progressão de pena, em suas mansões, em seus apartamentos, suas casas luxuosas. Imagine Sérgio Cabral saindo agora, indo para minimamente seu apartamento no Leblon. Seria isso uma punição por todos os crimes cometidos? Seria esse o caso de uma pessoa que já tem 18 condenações e 342 anos de pena? Pode haver coerência que uma pessoa pela 18ª condenação, após 18ª condenação, após 18 condenações, 342 anos de pena, há coerência que uma pessoa dessa possa ser encaminhada, progredida de regime de pena e ir para casa? Isso é no mínimo um deboche na cara da justiça, é um deboche na cara da sociedade, é um deboche para o cidadão que cumpre seus deveres, que honestamente trabalha, que não tem nem passa pela cabeça dele, ele não tem nem a iniciativa, mas nem sonha na cabeça dele fazer qualquer mal à sociedade, ao dinheiro público, lançar mão do dinheiro público. Esse camarada que vive de forma honesta, comedida, com as limitações que o parco salário que ele recebe, como é que esse camarada vai viver? Ele vai dizer para os filhos que neste país há justiça, se alguém, depois de 342 anos de condenação e 18 condenações nas costas, ganha o direito de ir para casa? Como é que alguém pode conviver com isso? Como é que a justiça pode imaginar a possibilidade? Quando eu estou falando de justiça, ele não foi aceito, tá, gente? Não foi aceito. O juiz do TRF2 não aceitou, né? O desembargador não aceitou, negou o pedido. Mas isso pode progredir, isso pode acabar em Brasília. E sabe-se lá o que vai acontecer quando isso chegar em Brasília e quando sair de lá. O que é impressionante é haver o Instituto da Possibilidade da Progressão de Pena para prisão domiciliar. E veja, a prisão domiciliar não acaba sendo uma alternativa para quem vai ficar numa casa pobre, para quem vai ficar numa situação difícil, quem apenas saiu do presídio, da sua cela no presídio, e foi para uma casa modesta e ali vai ficar preso, seguro, impedido de sair e vir. Esse instituto não é para essas pessoas, porque essas pessoas precisariam de ter advogados, de haver um grande trabalho de apelação, de ação, de pedido, de petições e tudo mais, coisas que essa gente não tem. Quem tem acesso ao Instituto da Progressão de Pena para a Prisão Domiciliar são esses miseráveis que roubaram o dinheiro público, que impediram que houvesse no poder público, no agente público, no serviço público, por exemplo, dinheiro para comprar os remédios necessários para que a sua família ou o seu familiar não morresse. Essa gente corrompeu e roubou o dinheiro público, impedindo que você tivesse minimamente uma escola com qualidade de ensino para o seu filho. Essa gente roubou o dinheiro que impediu que as polícias tivessem recursos para agir contra a violência na cidade do Rio de Janeiro. E essa mesma gente que arrancou o recurso público para atender suas necessidades particulares, é essa mesma gente que sai da cadeia e vai passar a sua pena preso em casa, na sua mansãozinha, na sua casinha de boneca, no seu lugar lindo, com a sua TV de 80 polegadas, com a sua vida muito boa, com o café da manhã farto, com a sua biblioteca, com a sua Netflix, com a sua Globoplay, seja lá o diabo que o carregue. Então vocês percebam que há uma total incoerência e é inadmissível que se possa prestar a isto
a esse processo tamanha condescendência com o crime que o desgraçado cometeu. Mas esse é um instituto dado e concedido em lei. Claro que quem legisla, legisla em causa própria. E essa legislação não foi feita por mim, não foi feita pelo senhor que está me ouvindo, pela senhora dona de casa que está me ouvindo, que trabalha com dignidade, que se esforça para ganhar o dinheirinho do dia a dia e conseguir levar para casa com esforço e honestidade. Não. Uma legislação dessa só pode ser concebida por aqueles que pensam que um dia vão precisar disso, sabedores que são de que um momento qualquer a lei pode alcançá-los, a justiça poderá alcançá-los. Então eles passam, né? Eles trabalham, passam o tempo todo trabalhando para organizadamente preparar colchões amortecedores para o dia em que eles caírem diante da justiça. Eles preparam tudo isso para que, em caindo, eles possam se manter impunes. Porque não vai me dizer que a progressão de pena para regime domiciliar com pessoas que têm essa condição de vida é uma punição, é uma justiça. Não passa de uma impunidade disfarçada. Aliás, estamos virando no Brasil mestres. O brasileiro, o legislador brasileiro tem expertise em impunidade. Ele trabalha para isso. O miserável entra para a legislatura já pensando em como fazer para não ser pego e, em sendo, como se livrar. Está aí a possibilidade dessa gente acabar passando 342 anos deitado em berço esplêndido diante do mar, olhando a vista que tem da praia. É um deboche descarado, é uma maluquice e, como diria o Boris Casoy, isto é uma vergonha. E ele o diz muito bem.